invertida no ensino remoto, quando falhou e quando funcionou em aulas de física. Esse é um relato bastante informal da minha experiência justamente nessa nova modalidade de ensino remoto que fomos colocados todos desafiados a levar. Nessa apresentação eu vou primeiro falar um pouco sobre novas metodologias de ensino, propriamente da sala de aula invertida, para então chegar no que eu fiz no ensino remoto, e o que eu pretendo mudar, e algumas conclusões gerais. Muito bem, eu começaria por aqui. O que motiva novas metodologias de ensino? Bom, naturalmente a sociedade, estamos no século XXI, né? A sociedade tem novas dinâmicas que aqueles que, como eu, são um pouco mais vividos, sabem que são absolutamente diferentes daquelas que a gente vivenciou, por exemplo, quando estudava na faculdade, eu mesmo, quanto mais os mais idosos. Então, é uma sociedade com novas dinâmicas, novas possibilidades, principalmente pela internet, pelos recursos computacionais, etc. Isso, claro, faz com que o jovem tenha novas motivações, novas habilidades. Quer dizer, o jovem hoje tem uma vivência também integrada nessas novas dinâmicas da sociedade. Isto posto, vem o desafio, quer dizer, o ensino precisa usar essas habilidades do jovem e dar a ele motivações e prepará-lo para uma sociedade que é uma sociedade com possibilidades muito diferentes daquela na qual, por exemplo, os professores foram formados, né? Se pensarmos no curso de graduação que nós fizemos e no mundo que vivemos hoje, há uma dissintonia absoluta. Então, o ensino vem enfrentando esses novos desafios. Como que esses novos desafios se foram enfrentados na área de ensino? Né, com novos paradigmas, ou seja, a formação docente hoje, quem acompanha um curso de graduação sabe que a formação hoje é muito diferente. Né? Hoje fala-se, e já ouvimos nas palestras hoje, do ensino centrado no aluno, né? Onde antes o ensino era centrado no professor. O professor era o centro, o comandante, né? A sala de aula, quanto mais quieta e passiva, melhor. Hoje, essa visão é totalmente ultrapassada. Nós queremos o aluno ativo. Daí vem também as metodologias ativas. Né? Os alunos têm que participar, construir, né? Transformar para contribuir para o seu aprendizado. E isso requer, obviamente, uma redefinição do papel do professor. Né? O professor que hoje atua, muitos foram formados num contexto completamente diferente desses paradigmas. Hoje o professor é muito mais um mediador, um facilitador, e agora, então, com o ensino remoto generalizado, né, em todos os níveis, né, ele tem que lidar com ferramentas e tecnologias que ele desconhecia até pouco tempo. Né? Então, esses são novos paradigmas do ensino. O que isso trouxe? Trouxe propostas metodológicas que não são novas, mas assim, se destacaram, principalmente no século XXI, eu vou trazer algumas. Por exemplo, a instrução pelos pares. Então, a proposta do professor Eric Mazur, veja, de 97, ela traz questões conceituais que são aplicadas em classe, né, e que procura estimular a interação aluno-aluno. Eu não vou entrar em detalhe dessas metodologias, mas apenas citá-las. Até aqui tem algumas referências para aqueles que têm curiosidade, que não conhecem ainda. Né? Existe, por exemplo, também a chamada ensino sob medida, que essa é uma proposta de Novak, 99 também, que traz leituras e questões, ou seja, todo um material que é oferecido ao aluno antes da aula. Veja como é que já faz uso de alguma possibilidade remota, porque você tem que fornecer esse aluno esse material, né, via plataformas digitais, computação, internet, e o aluno dá um retorno
através de questões, ao professor que ajusta a sua aula à necessidade do aluno, ou seja, é o que a gente chama também de conhecimentos prévios, ou aquilo que o aluno manifesta de dúvidas também, o professor ajusta a sua aula sob medida. E existe essa proposta que eu vou discutir um pouco mais, que é a que eu pretendi trabalhar, que é a sala de aula invertida. Né? Não é uma proposta de Laje, Platt e Trequila, mas eles discutem essa possibilidade em 2000, né, que já vinha sendo usado e que viam que ia ser muito mais usada, e ela traz, baseada no ensino híbrido, e redefine basicamente as atividades de classe e fora de classe. Vejamos então, o que é a metodologia de aula invertida? O que é o ensino híbrido? O ensino híbrido faz uso de recursos online e recursos da sala tradicional. No recursos online, ela promove o trabalho individual do aluno, que vai ter acesso a textos, vídeos, né, um trabalho de curadoria do professor, simulações computacionais, isso depende da área, e avaliações que vão servir para dar um retorno ao professor. E no momento de sala de aula, o trabalho não vai ser centrado no professor, mas vai ser centrado justamente no aluno, nas dúvidas que o aluno trouxer. Claro que o professor tem também um papel importante, quer dizer, ele não é passivo nisso, ele também é indutor nessa aula, mas ele é um mediador e vai trabalhar com o aluno sobre problemas e dúvidas. Ele não vai ser um transmissor de conteúdos, mas ele vai trabalhar, né, em outro nível conceitual. Vamos ver isso. Né? O que é invertido na sala de aula invertida? Na sala de aula tradicional, você tem alguns processos cognitivos que são trabalhados em classe e outros em casa. Por exemplo, em classe você trabalha lembrar, compreender, aplicar, ou seja, o professor coloca conteúdos, o aluno identifica, né, interpreta e algumas aplicações. E em casa é esperado que o aluno faça trabalhos cognitivos mais complexos. Né? Vão ter problemas, ele vai ter que analisar, vai ter que avaliar, vai ter que criar. Né? Então, é lá que ele vai argumentar, ele vai concluir, ele vai organizar. São esses os processos cognitivos trabalhados em casa no ensino tradicional. Já na sala de aula invertida, faz-se justamente a proposta, inversão desses processos cognitivos. Os processos cognitivos trabalhados em casa passam a ser aquele que o ensino tradicional trabalhava. Lá o aluno vai tomar o contato com os conteúdos, através do material que o professor disponibilizar, e ele vai trazer para a classe, né, o trabalho de analisar, avaliar, criar, ou seja, trabalhar problemas, trabalhar dúvidas, né, criticar, formular, argumentar, organizar, produzir, transformar. Esse trabalho, né, de um processo cognitivo posterior vai ser feito na classe. Essa é a ideia da sala de aula invertida. Quais as vantagens esperadas? Né? Por exemplo, o professor vai ter acesso ao conhecimento prévio do aluno, na medida em que ele responde questões que são formuladas anteriormente. Você promove novos hábitos de estudo, um estudo contínuo com o aluno, né? A trabalho colaborativo em classe, entre alunos e entre professores. Né? A classe passa a ser um trabalho colaborativo, e não um trabalho individual do professor. O novo papel do professor, claro, ele agora é um mediador, não apenas um transmissor de conteúdos, né? E desenvolve também no aluno uma capacidade de reflexão, quer dizer, ele vai trabalhar os conteúdos em casa e ele vai ser obrigado a refletir sobre esses conteúdos para trazer suas dúvidas para a aula. Né? Então, ele não vem para a aula sem um processo de reflexão, ele tem que retornar para a aula com um processo de amadurecimento dos conteúdos. E como eu fiz? Eu tentei fazer a sala de aula invertida. Eu tinha encontros assíncronos, onde o material era disponibilizado, né, para estudo, uma avaliação continuada com questionários conceituais semanais, avaliativos, e nos encontros síncronos, a ideia era tirar dúvidas e trabalhar a solução de problemas. A avaliação, ela consistiu, então, desses questionários conceituais online e de 2 provas, tudo múltipla escolha com um prazo para o aluno responder. E como foi a dinâmica? A dinâmica semanal era assim, por exemplo, começou o curso, passava-se o conteúdo,
né? Então tinha lá slides, vídeos, simulações, listas. Na semana seguinte, dúvidas sobre o conteúdo passado na semana anterior. E aí era liberado slides e material para o conteúdo seguinte. E também era liberado um questionário online, né, conceitual, sobre os conteúdos da semana anterior, que era para o aluno responder em casa, e seria avaliativo. Na semana seguinte ainda, aí vem dúvidas sobre o conteúdo da semana anterior e a resolução também e o comentário do questionário online que foi da semana anterior, que era ainda sobre o conteúdo da primeira semana. Ou seja, o trabalho era espalhado em 3 semanas e a ideia era só avaliar depois de tirar dúvidas. Muito bem, o que foi positivo e negativo nessa oferta? Nos encontros síncronos, havia pouco retorno dos alunos para que nesse momento, nos encontros assíncronos, quer dizer, os alunos viam material, mas eles davam pouca repercussão sobre isso. Eu, de minha parte, achava que também a dificuldade de produzir vídeos, né? Os vídeos, dar aula é muito mais simples do que produzir vídeos. Essa é a questão. A avaliação continuada foi muito interessante. As respostas aos questionários e a elaboração de questões, as dúvidas, foi muito positivo, né? Por outro lado, no encontro síncrono, um aspecto negativo, eu estou colocando em vermelho, é que, no lugar de dúvidas, os alunos pediam para que fosse exposto a teoria. Isso não era a ideia de se fazer. E havia poucas interações, não só entre aluno e professor, era preciso estimular muitos alunos para conseguir as respostas, né? E também muito pouca interação entre aluno e aluno. Isso é algo que ficava transparecido. Na avaliação, as questões conceituais online à prova foram muito positivas. Eu fiquei muito surpreso de ter conseguido elaborar questões interessantes, que suscitaram dúvidas interessantes e discussões interessantes. Por outro lado, obviamente, a falta de questões discursivas. Tá? Eu ministrei não só disciplinas, essas foram disciplinas teóricas, né? Disciplinas experimentais. Eu ministrei recentemente a disciplina de Laboratório de Física Moderna. A dinâmica era um pouco diferente, porque eu tinha uma aula por semana, uma aula era assíncrona, onde era passado manuais, artigos, vídeos, simulações, e no outro, o aluno, ou os grupos de alunos, tinham que apresentar uma parte do seu relatório e além de entregar um relatório escrito, né? E esse curso funcionou muito bem, né? Eu acredito que os diferenciais foram que havia um trabalho em grupo que permitia uma forte interação aluno-aluno, né? Havia apresentação de um trabalho escrito, bem como de um mini seminário. Cada grupo apresentava, né, em 15 minutos, uma parte do relatório. Um apresentava a introdução, o outro montagem e simulações, e etc. Né? E nesse momento de aula síncrona, houve bastante troca de opinião e de informações, né? Os alunos pesquisavam, traziam informações interessantes, as simulações foram trabalhadas, né? Foi muito, muito interessante. Os alunos fizeram rotinas, se interessaram em dissecar rotinas, foi muito bom. E houve uma boa interação, tanto aluno-aluno quanto aluno-professor. Né? E o que eu diria que pode ser feito para melhorar a dinâmica da aula invertida no ensino remoto, especialmente as aulas de disciplinas teóricas? Para resolver poucas dúvidas, tem que haver um questionário conceitual online adicional. Eu fiz um questionário online avaliativo. Eu tenho que produzir um questionário online de acompanhamento. Quer dizer, não adianta dar o material para o aluno trabalhar e não fornecer um questionário onde você possa fazer a leitura da dúvida que o aluno teve ao responder algumas questões. Então, eu pretendo fazer um questionário adicional, que é justamente a proposta do ensino sob medida. Agora, com relação à interação aluno-aluno, aluno-professor e a questão de solução discursiva, eu só vejo a maneira de fazer listas de exercícios, que
podem ser feitas em grupos. Divide-se a turma em grupos de estudo. E você força, então, o aluno a trabalhar em grupo e entregar, cada grupo, uma lista de exercício resolvida. Eventualmente, a gente pode pensar em cada grupo, uma semana, apresentar um exercício, ou seja, para aumentar a interatividade. Bom, eu já vou para as minhas conclusões. O que eu concluo dessa experiência minha e eu queria justamente partilhar com vocês? Primeiro que o ensino depende, sobretudo, de relações aluno-professor, aluno-aluno. Isso é verdade para a modalidade presencial e para a modalidade remota online. E bem, vimos agora na palestra da professora, desculpa, eu esqueci, não guardei o nome, né, a nossa professora da UF, que é diferente no ensino à distância. O ensino à distância, realmente, o aluno tem uma autonomia, né, ele é obrigado a estudar sozinho. No ensino online remoto, o aluno não está sozinho. Né, o aluno não está sozinho, ele tem uma turma, né, da qual ele tem que ter uma integração e ele tem um professor acompanhando. É diferente da tutoria, né, no ensino à distância. Então, nas disciplinas remotas, o que nós vimos de problemático? Né? A necessidade de pescar dos alunos, de tirar deles, né, um retorno, né, como proposto no ensino sob medida. Notamos também, né, uma falta do trabalho cooperativo entre os estudantes. Os estudantes estão ficando isolados nas disciplinas teóricas. Né? Eles estão ficando isolados. Né? E também o trabalho de solução discursiva. Né, os questionários de múltipla escolha são muito interessantes. É possível fazer questões muito, muito interessantes que põem os alunos realmente em dificuldades, que a gente não observa, às vezes, numa questão discursiva. Eu acho que é uma complementaridade de trabalho muito interessante, mas o trabalho discursivo é importante também. Né? Nem todas as disciplinas que eu fiz avaliação de provas em múltipla escolha. Teve disciplinas que eu fiz questão, tinha poucos alunos, eu vou fazer discursiva. E eu observo realmente a necessidade de, lá nas anotações do professor, do aluno, a gente colocar, né, as nossas observações. Eu gosto muito de trabalhar a solução discursiva do aluno. E algumas soluções, então, que eu proponho é que haja 2 questionários semanais, um de acompanhamento, quando o conteúdo é fornecido ao aluno, então, enquanto ele estuda de modo assíncrono, ele responde, e outro, posterior às dúvidas, onde o aluno vai fazer, então, a avaliação continuada. Né? E também a criação de grupos de estudo, para resolver e integrar uma lista de exercícios. Essa é uma experiência que eu pretendo implementar para promover a interação aluno-aluno e, quem sabe, aumentar também a interação nas aulas síncronas, né, discutindo esses exercícios com os grupos. Tá? E, por fim, uma observação também é que os recursos, né, do ensino remoto, online, sem dúvida vão ser incorporados em grande medida no ensino presencial também. Né? O material produzido e selecionado que foi trabalhado no ensino online vai ser aproveitado para o ensino presencial também. Né? Assim como metodologias, né, de avaliação contínua, de questionários online, entre outras coisas, vão ser aproveitadas. Bom, eu espero não ter ultrapassado meu tempo, Michele. Muito obrigado pela atenção de todos. Era o que eu tinha a relatar sobre a minha experiência remota. Obrigada, professor Telmo. A gente teve um pouquinho passou um pouquinho do tempo, mas a gente ainda tem um pouco de tempo para poder recuperar o final. Então, agora eu vou passar a apresentação agora para o segundo comunicador, tá? Então, eu peço para você, por favor, retirar a sua apresentação. Agradeço a sua apresentação, professor Telmo. Bastante legal ver essas maneiras de ensino diferentes, né? Em salas de aula invertida é bastante legal. Eu vou agora passar a palavra para o professor Elcio e a professora Fabrícia. Vocês podem, por favor, colocar a apresentação de vocês, se tiverem... Vocês vão fazer a apresentação, se vocês vão comentar, eu não sei. Vocês vão fazer uma apresentação, professor Elcio e professora Fabrícia? Sim, nós vamos fazer uma apresentação. Tá bom, então. No momento. Tá bom, então eu vou fazer a apresentação de vocês. Bom, é uma apresentação conjunta do professor Elcio Meira e a professora Fabrícia Altani.
O professor Elcio, ele tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Montes Claros, mestrado e doutorado em Fisiologia Vegetal e pós-doutorado em Microbiologia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é professor da Universidade Federal do Oeste do Paraná, com experiência em Bioquímica e Fisiologia Vegetal. A professora Fabrícia, ela tem graduação em Zootecnia, mestrado e doutorado em Aquicultura pelo Centro de Aquicultura da Unesp. Ela é professora também da Universidade Federal do Oeste do Paraná e é presidente da Fundação de Integração Amazônica, com experiência em aquicultura, bioquímica e tecnologia em produtos de origem animal. Então, fiquem à vontade, professora Elcio e professora Fabrícia, para apresentar. Vocês têm aproximadamente 15 minutos para fazer a sua exposição. Ok. Michelle, inicialmente está aparecendo a tela para você? Sim, está aparecendo, mas não está em tela cheia. Ah, sim. Um momento. Agora está compartilhando a tela cheia? Não, ainda não. Bom dia, Fabrícia. Ainda aparece como se fosse... O professor vai nos representar e fazer a apresentação. Legal, muito obrigada. Ainda estava aparecendo como se fosse a tela do próprio Microsoft PowerPoint. Eu vou tentar compartilhar aqui novamente, só um momento. Mas dava para ver, viu, o slide. Só não estava em tela cheia, mas dava para ver. Gente... Aparecia os slides do lado. Ah, sim, ok. Agora está aparecendo tela cheia? Agora está perfeito, tela cheia. Obrigada. Ok, obrigado. Então, inicialmente, né, eu gostaria de parabenizar os organizadores pela jornada, né, e pela oportunidade de fazer essa comunicação, parabenizar também o professor Luiz Teles, né, pela comunicação anterior e que acredito que não foi muito diferente do que nós trabalhamos aqui na UFOPA. Então, eu vou fazer a comunicação, né, do relato de experiência do ensino remoto da disciplina de Bioquímica da Universidade Federal do Oeste do Pará, cuja disciplina foi colegiada juntamente com a professora Fabrícia, e eu vou apresentar esse relato de experiência. Inicialmente, né, eu gostaria de contextualizar sobre o ensino na UFOPA, né, com relação à pandemia. Então, como ocorreu no mundo e também no Brasil, então as atividades presenciais da UFOPA, elas foram paralisadas e houve o retorno dessas atividades. E a proposta, como ocorreu em outras instituições de ensino, é que o retorno fosse remoto ou semipresencial, né, que é o híbrido. Aqui eu só gostaria de mostrar para vocês o campus sede da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, né? Então, Santarém é uma cidade do Pará, e Santarém está localizado exatamente entre as duas principais capitais da região norte, que é Belém e Manaus. Eu optei por colocar a localização aqui justamente para vocês entenderem os desafios também que teríamos, né, aqui para a região norte, principalmente associado com a qualidade de conexão da internet, né, que aqui na região ainda é de baixa qualidade. Então, além de todos os desafios para o ensino remoto, ainda, né, tivemos esse desafio relacionado à conexão da internet. Diante disso, qual o objetivo dessa comunicação? É justamente relatar a nossa experiência no ensino remoto da disciplina de Bioquímica para os cursos de Ciências Agrárias da UFOPA. Então, nós vamos relatar aqui mais como foi a nossa experiência no ensino, né, que antes era presencial, e passar essa disciplina que antes era ofertada presencialmente para o formato remoto. Então, a disciplina, né, como que nós fizemos o planejamento? Então, nós baseamos na metodologia de aulas invertidas, né, da sala de aula invertida. Então, como já foi explicado, né, na comunicação anterior, então, na sala invertida, ao contrário de anteriormente, que o docente era o centro, né, ou seja, ele passava informação, agora o aluno ele já passa a ser o quê?
passa a ser o protagonista do aprendizado. Então, fora da sala de aula, em atividades extra-classe, o acadêmico ele vai ter o quê? Ele vai ter contato com o conteúdo. E na sala de aula, né, na presença do professor, o docente ele vai direcionar esse conhecimento. Só que agora nós temos que considerar o quê? Na pandemia, nós temos o quê? Nós temos agora um ambiente virtual. Então, nós temos o quê? Encontros síncronos e assíncronos. Os encontros síncronos, que é quando o quê? Quando docente e os alunos, eles estão o quê? Em contato, mas agora não é mais na sala de aula. É o quê? É um ambiente virtual. Então, o que muda um pouquinho, né, essa interação, pode mudar nessa interação aluno-professor. Bem, e como que nós pensamos no formato da disciplina? Foi bem semelhante, né, ao que o professor Luiz, né, mencionou também, né, com relação à disciplina dele. Então, inicialmente, o que que nós pensamos? Como que seria o formato? Nós precisaríamos ter uma página inicial da disciplina, que contivesse todas as informações para facilitar o acesso do aluno às atividades extra-classe. Então, para isso, nós utilizamos a plataforma oficial da universidade, que é o SIGA, que é o Sistema Integrativo de Gestão de Atividades Acadêmicas. E nessa página inicial do SIGA, né, estão todas as informações que eram necessárias para o andamento da disciplina, que nós chamamos de guia da disciplina. Então, ali estavam o quê? O plano de ensino, as orientações sobre a disciplina, horários, né, dos encontros síncronos e assíncronos, cronograma e todo o andamento da disciplina. Além disso, para as atividades extra-classe, né, assíncronas, então nós elaboramos videoaulas e também criamos questionários. Os questionários nós desenvolvemos também no SIGA e as videoaulas, né, nós utilizamos aplicativos de criação e edição de vídeos e imagens. Além disso, nós estimulamos os acadêmicos na produção de mídias digitais. Então, basicamente, né, as atividades extra-classe, né, o que que os alunos eles deveriam fazer? Eles deveriam acessar as videoaulas, assistir às videoaulas e, posteriormente, né, resolver os questionários que estão relacionados a essas videoaulas. Antes de quê? Antes de cada encontro síncrono. Posteriormente, né, quer dizer, no final, eu vou falar um pouquinho para vocês como que foi esse encontro síncrono. Sobre a página da disciplina, como eu mencionei para vocês, nós utilizamos o SIGA, que é a plataforma oficial da universidade. Então, nessa página inicial, estão todas as informações, né, sobre a disciplina. Então, nós colocamos lá as orientações gerais, tutoriais, né, então, os tutoriais como acessar questionário, como acessar as videoaulas, o cronograma, né, então, todas as informações para o aluno estavam nessa página inicial. Então, quando o aluno logava no SIGA, então a página principal dele já era a página da disciplina e que tinha todas as informações, e à medida que a disciplina ia avançando, nós iríamos, né, acrescentando informações. É importante mencionar que o quê? O cronograma ele foi de suma importância, né, e a programação, né, então o aluno ele já visualizava o cronograma e a programação e ele sabia o que que ele tinha, quais os vídeos que ele deveria assistir e questionários, né, antes de cada encontro síncrono. Aqui só mostrando para vocês como que foi pensado, foram pensados os questionários, né. Então, no caso dos questionários, nós permitimos que os acadêmicos pudessem acessar quantas vezes eles julgassem necessário, ou seja, ele tentava a primeira vez, responder o questionário, ele recebia o quê? A pontuação final dele, ele não recebia o feedback, ele não recebia a resolução daquele questionário, mas apenas o quê? Mas apenas, a pontuação. Então ele poderia retornar posteriormente e tentar resolver novamente o questionário e melhorar aquela pontuação. E nós orientávamos aos acadêmicos que eles sempre retornassem às videoaulas, né, para posteriormente retornar ao questionário. Essa era uma forma de quê? De estimularmos os acadêmicos a assistir às videoaulas e também fixar o conteúdo e não, deixar para a última hora, né, antes das avaliações. Além disso, a forma como nós programamos os questionários é que cada vez que o aluno ele acessasse esse questionário, tanto as perguntas quanto as alternativas, elas eram misturadas, né, justamente para, promover um desafio e evitar, né, que eles ficassem, ou
trocando informações em relação às alternativas, ou então que eles marcassem a alternativa, né, e não retornasse aos vídeos. Sobre as videoaulas, então nós utilizamos aplicativos de criação, de edição, e nós preocupamos também em comprimir, em reduzir, né, o tamanho desses vídeos. Por que isso? Porque, como eu falei no início, e até para justificar por que que eu coloquei a localização da UFOPA, né, é justamente porque a conexão da internet, a qualidade da conexão, ainda é de baixa qualidade aqui na região, embora esteja melhorando, mas ainda é de baixa conexão. Então nós tínhamos essa preocupação que o aluno ele pudesse acessar esses vídeos, né, de uma forma rápida, e também, nós preocupamos a melhor forma de acesso. E para isso, como a UFOP ela adquiriu o pacote do Google R, nós optamos por armazenar as videoaulas na nuvem, né, do Drive, e fazer o compartilhamento do link sempre, na página principal da disciplina no SIGA. Então, desta forma, nós observamos que possibilitaria um acesso mais rápido para o aluno, e também a questão da videoaula foi interessante, porque ele poderia assistir no momento e de acordo com a qualidade da conexão da internet, e fazer o seu próprio tempo. Ele poderia avançar ou retornar caso tivesse alguma dúvida nos vídeos, e também ele poderia assistir aqui online, né, na própria nuvem, ou então baixar, ou então armazenar, né, da melhor forma que o acadêmico julgasse necessário. Sobre as videoaulas, com base em nossas observações, né, foi apenas observacional, então, nós sugerimos o seguinte, que as aulas elas sejam dinâmicas, né, eu acho que até a professora Fabrícia, ela trabalhou essa dinâmica melhor do que eu, muitas vezes ela fazia gravação de alguma situação do cotidiano relacionado com o conteúdo, e depois adicionava o áudio, e que ficou bem interessante. É interessante também montar um roteiro. Por que o roteiro? Porque o roteiro, ele vai reduzir o trabalho na edição dos vídeos, e também vai possibilitar que você produza vídeos com tempo de duração menor e que seja adequado. O que nós sugerimos é que os vídeos, né, tenham duração entre 10 e 15 minutos. E dependendo do conteúdo, né, a sugestão é que você subdivida, né, em até 3 conteúdos no máximo. Então, por exemplo, aqui eu produzi o vídeo, né, conteúdo de enzimas, e eu achei que seria interessante, em função da complexidade do conteúdo, que fosse subdividido em 3 videoaulas, né, com no máximo 15 minutos de duração, entre 10 a 15 minutos. Além disso, né, ter sempre essa preocupação com relação ao tamanho dos arquivos, que é importante, né, para possibilitar o acesso aos acadêmicos. E nós também estimulamos a produção de mídias digitais, né, então o objetivo era popularizar os temas e também permitir a autonomia dos acadêmicos em assuntos que fossem de maior interesse. O único problema, né, talvez para o docente, é justamente ter que estar fazendo revisão desses conteúdos antes de popularizar nas mídias digitais, mas é interessante com relação ao aprendizado. Com relação às atividades síncronas, né, então, o que que nós conseguimos fazer, considerando, né, como o professor disse na comunicação anterior, né, a produção de vídeos é extremamente trabalhosa. Eu imagino que a maioria de nós, né, tivemos pouco tempo para nos ajustar, né, a esse modelo de ensino remoto. Então, nesse momento, o que nós trabalhamos nas atividades síncronas era justamente o quê? Tirar as dúvidas referente às videoaulas, e também os questionários, e também nós discutimos, né, os assuntos de maior complexidade. Então, nós costumávamos, né, dar dicas de estudo para os acadêmicos, pontuando o que que era mais importante ou não, e também nós fazíamos o diagnóstico do grau de entendimento. Como que era feito esse diagnóstico? Com base nos questionários. Então, os questionários, nós tínhamos, né, a pontuação de cada aluno, nós verificando qual questão tinha a maior dificuldade ou não, e nós optamos, né, nos questionários, né, considerando que estava sendo feito um ajuste na universidade para o período remoto, e com base
em reclamações dos alunos com relação à sobrecarga de atividades, em um segundo momento nós optamos também por questões ou de única escolha, múltipla escolha, ou então verdadeiro ou falso, que possibilita, né, o SIGA. Questões discursivas nós trabalhamos, é super interessante, porque possibilita uma maior discussão durante as aulas síncronas e também para o professor diagnosticar o grau de dificuldade também dos alunos. Não que as questões de múltipla escolha, única escolha, também não possibilitem, mas eu acho que possibilita você, nas questões discursivas, visualizar os pontos de maior dificuldade. Mas aí tem essa questão, né, com relação ao ajuste, como que os outros professores estão trabalhando, e também para não sobrecarregar tanto os acadêmicos, porque, né, no ensino remoto, né, acaba que ele é diferente do ensino presencial, e nós também ainda estamos esperando, né, discussões e diagnóstico da universidade com relação às metodologias de ensino que foram aplicadas durante o ensino remoto. Diante disso, né, o que nós verificamos que durante os encontros síncronos, a participação discente, ela foi baixa, o que muitas vezes era frustrante, e precisávamos sempre utilizar estratégias para estar gerando discussão ou chamando a atenção do aluno, né? Então, muitas vezes era projetar os questionários e ir resolvendo com o aluno e verificando qual era a dúvida, ou então o diagnóstico anterior. Mas com relação à metodologia de aulas invertidas, né, para a disciplina, na nossa avaliação foi funcional, funcionou bem, mas nós precisamos agora trabalhar, né, formas para uma maior participação durante as aulas síncronas, né? Então é isso que eu tinha que passar para vocês, muito obrigado. E era isso. Muito obrigada, professor Elcio. Até peço aqui publicamente minhas desculpas, né? Porque eu acabei falando Universidade Federal do Oeste do Paraná, mas na verdade são do Pará, tá? Peço desculpas. Não tem problema, é normal, os nomes são parecidos. Geograficamente eu estava errado. Peraí, só um minutinho aqui. Geograficamente eu estava errado. Eu peço perdão para vocês, porque eu falei errado. Eu interpretei errado. Peço perdão. Não tem problema. Muito interessante ver que vocês se preocuparam com a questão da conexão dos alunos, né? Isso é uma coisa que vem latente, né, na nossa situação, que os alunos eles precisam ter acesso à informação. Não adianta a gente fazer um esforço monumental e os alunos não conseguirem acessar esse esforço. Então a gente tem que fazer uma guerra, né? Uma guerra de corda, né? Porque lado que a gente puxa vídeos muito longos, vídeos muito curtos, vídeos com um roteiro preparado, pensando realmente na questão do acesso do aluno, como que ele vai acessar qual plataforma. Achei bem legal, bem elucidativo. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Sim, Fabrício, exatamente. Tem a do Paraná e eu associei direto ao Paraná, mas engano meu, né? Engano completamente meu. Peço perdão aí, tá? Então agora a gente pode ir para a terceira apresentação da nossa sessão. Professor Cláudio César, tá? Cláudio Lenz César. Muito obrigado, professor, pela presença. Olá a todos. Deixa eu mostrar aqui minha apresentação. Vamos ver. Vou fazer uma apresentação do professor. O professor ele tem graduação em Física pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, também em Física, e doutorado no MIT. Ele é professor titular de Física do Instituto de Física da UFRJ, e ele tem uma participação ativa no CERN desde 2002, na Suíça, e na área de compreensão da antimatéria. Ele é destacado entre os 50 pesquisadores brasileiros que causam impacto com suas descobertas e invenções no Brasil. É uma grande alegria tê-lo aqui, professor. Fique à vontade para fazer a sua apresentação. E ao final nós teremos uma sessão de perguntas para todos os participantes. Obrigado a todos, obrigado aí pelas duas apresentações muito boas anteriores. Vocês veem minha tela bem aí, Michel? Perfeitamente. Tá. Então, eu acabo que eu tenho uma apresentação meio longa, eu vou meio que correr, mas... Tá? Então, o título é Cursos Experimentais Mão na Massa no Instituto de Física da UFRJ durante a pandemia. E, obviamente, o meu ponto aqui é maior, é ciência mão na massa, uma necessidade no ensino brasileiro em todos os níveis. Tá? Então, deixa eu
passar direto aqui, diferentemente dos dois anteriores, eu vou aqui para a minha referência muito mais antiga, né? Eu vou voltar ao Einstein sobre educação. Tem um texto dele sobre educação no livro Ideias e Opiniões, que é muito interessante. Primeiro, ele diz que o que ele vai falar, ele não é um especialista no tema, ele vai falar de experiência pessoal e convicções pessoais da experiência de vida dele. Então, eu vou fazer que nem o Einstein, tá? Eu também não sou especialista no tema educação, mas convivi com muita gente muito especialista nisso, convivi com, né? Então, eu vou falar da minha experiência pessoal. E nesse texto ele tem várias coisas interessantes, né, que ele mostra que só transferir conhecimento, né, é uma coisa para morto, né? A escola, no entanto, serve aos vivos, né? E que formar personalidades não é pelo que as pessoas ouvem, mas sim pelo trabalho e pela atividade. Quanto ao método de ensino, né, isso aqui já dizia Einstein, isso é, né, um texto dos anos 50, ele dizia que o mais importante método de educação sempre consistiu naquele em que o pupilo tem que ter uma performance, ele tem que ter um protagonismo, tá certo? E aí ele vai e ele considera como é que a gente vai formar os professores que vão ensinar nesse método. E ele diz que tem um ciclo vicioso. Os professores têm que ter crescido nessas escolas, né? Então, a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso e cabe à universidade, eu acho, quebrar esse ciclo. E, finalmente, ele resume aqui a educação. O que é educação? Educação é tudo que fica se você esquecer tudo que você aprendeu na escola, tá certo? Então, ele disse, uma pessoa, né, ele sabe bem os fundamentos do seu objeto de estudo, aprendeu a pensar e trabalhar independentemente, ele vai encontrar seus caminhos para se adaptar. Tá? Aí a gente vai mais adiante. Feynman passou um tempo no Brasil e ele deu uma aula impressionante, contundente. Ele disse que o livro experimental na época, o livro de física da época adotado no Brasil não continha nenhuma ciência. E por que não continha ciência? Porque não tinha nenhum resultado experimental no livro. Tá? Ou seja, ele quer dizer o seguinte, um livro que é só baseado em teoria e abstração, ele não contém ciência. Tá? E ele é bem contundente nisso. Ele diz, não tem nenhum resultado experimental nesse livro. Tá? E aí ele diz mais adiante, se alguém descrever como é que é, por exemplo, ele pegou uma página lá qualquer do livro de triboluminescência, aí tinha lá a descrição, a definição. Ele diz, isso aí não é ciência. Se alguém disser, se você pegar um pedaço de açúcar e apertar ele com um alicate à noite, você vai ver uma luz saindo. Aí diz, aí sim alguém vai para casa e vai tentar fazer. Aí tem uma experiência com a natureza. Então, é a partir daí que ele acha que tem ciência. E eu tive inspirações do meu pai, que sempre defendeu isso, foi aluno do Feynman também, e aí dos meus orientadores e colegas com quem eu trabalhei, alguns foram lá ganhar prêmio Nobel, e de um colega também de Berkeley recentemente. Bom, chegamos à pandemia. E aí vem essa bomba que nos cai, né? Covid-19, e vocês aí mencionaram a demora nas universidades de vocês. Nós tivemos o mesmo problema na UFRJ, a demora em retomar os cursos, né? E eu já muito preocupado com isso, e eu fiz uma proposta à diretora do Instituto, que é a Belita Coira, e eu propus a ela, olha, vamos fazer o seguinte, os cursos de física experimental básicas, que são possíveis, vamos fazer com kits para os alunos fazerem em casa, vamos levar o laboratório à casa dos alunos. Tá? E eu formulei também uns argumentos para a volta às aulas, porque a universidade ficou presa em ideologia, se voltava, se não voltava, e sumarizei 4 argumentos, mas um deles é o docente, que é assim, se a gente não der um exemplo de adaptação, e sim o de paralisia diante de uma situação extrema, vai ser o pior exemplo docente da vida que nós vamos oferecer. Tá? Muito bem. E aí, eu fiz, então, a ideia básica era levar o laboratório à casa do aluno, até onde possível. Tem laboratórios muito complexos, ou de química perigosos, ou de biologia, né, complicados, perigosos, você não pode fazer isso. Mas, para vários laboratórios, é possível o aluno fazer em casa. Tá? Onde alguns princípios eram não abrir mão do montar, fazer e tirar dados, mão na massa, até onde possível. De novo, tem casos em que não é possível. Princípio número 2 era, se comprarmos kits ou materiais, tentar comprar de empresa brasileira, feito no Brasil até onde possível. Tá? As perspectivas iniciais eram ofertar a maioria das disciplinas de maneira realmente experimental durante a Covid, e a gente atende a quase 2.000 alunos por semestre, entre as 4 físicas experimentais que a gente dá para todo o Centro de Tecnologia e outros cursos. Né? Era conseguir um maior protagonismo dos alunos no curso experimentais,
Observar efeitos colaterais como pais, irmãos e amigos, observando o estudante realizar a tarefa, às vezes, né, ajudando. Isso, realmente, tudo isso aqui aconteceu. Tá? Disseminar um pouquinho a cultura do maker experimental, a gente não sabe até onde a gente teve sucesso nisso. Né? Uma maior atratividade à experimentação, aos experimentos, isso tem acontecido, a gente tem alunos falando disso. E a gente iria ter uma maior liberdade de não ter que estar fisicamente no laboratório, tanto para professores quanto alunos. Né? Obviamente é um novo modelo, é um novo paradigma a ser testado. A gente tinha um plano, tinha um método, tinha provas de princípio, já tinha, né, feito várias provas de princípio para passar para as equipes, mas houve muita resistência por parte dos alunos e dos professores, principalmente os professores mais jovens. Tá? Mas tudo bem, a gente venceu essas resistências. Eu vou rapidamente descrever aqui os cursos. Então, por exemplo, Física Experimental 1 trata de medidas, né, incertezas, estatística, mecânica, gravidade, etc. Então, foi montado, né, uma série de roteiros, né, usando coisas caseiras. Então, não teve kit a ser comprado, o aluno iria fazer tudo a partir de coisas caseiras, tá certo? E essa coisa funcionou bem, tá? O curso de Física Experimental 2, né, trabalhava com a questão do pêndulo simples, de empuxo, de massa-mola, etc. Né? Também teve um material preparado sobre ondas estacionárias, tá? Um vídeo bem bonito, bem bacana, e aí os roteiros, e a equipe fez a avaliação do que os alunos acharam, né, do roteiro, do material, da avaliação, etc. E a coisa também funcionou muito bem. Tá? Só para vocês terem uma ideia, 450 alunos, tá, nesse curso. No curso Física Experimental 1 o número é bem maior, são 700, quase 800 alunos. Tá? Aqui está o experimento de empuxo, o aluno fez uma calibração, usou aqui uma lata de canela, um potinho de canela com um vidro, encheu de água, fez marcação a partir de uma seringa, fez a mola a partir de uma espiral de caderno, tá certo? E assim vai, né? E o curso de ondas, usando o próprio celular. O celular é uma ferramenta maravilhosa, né? Tem muita coisa, né? Então, usando o próprio celular e usando o ouvido e usando o analisador de espectro do celular, dava para ver as ressonâncias de ondas, tá certo? Aqui está o massa-mola, eu também já tinha feito uma demonstração disso, e você obtém resultados espetaculares, né? Eu fiz também com o próprio celular, tem os aplicativos do Fifox, que ele tem o acelerômetro, então você pode medir com o próprio celular, então essa coisa funcionou muito bem, tá? Aí os alunos fizeram vídeos, né, para retornar os relatórios. Essa menina fez um vídeo assim altamente produzido, né, sobre as experiências dela. Tá? O curso Experimental 3, esse fui eu mesmo que implementei a solução. É um curso de circuitos elétricos, né, para estudar transiente em circuito RC, RLC, e para estudar ondas senoidais e filtros de frequência, passa alta, passa baixa, corta faixa. Então, eu implementei esse curso à base de um kit do Arduino, onde aqui, olha, era o primeiro roteiro, lei de Ohm, o aluno tem que me retornar uma selfie onde está o Arduino ligado, os dados aparecendo na tela e o aluno, para eu saber, olha, foi ele mesmo que fez. Então, o relatório dele vem os arquivos de dados, vem o tratamento de dados e vem as fotos dele com seus circuitos, tá certo? Então, aqui, com esse Arduino, eu tenho 6 voltímetros ou amperímetros, né? Eu ensino eles a construir um amperímetro, a partir disso a gente calibra resistores. Aqui está, a partir do segundo, eu desenvolvi o osciloscópio com uma frequência alta. Então, aqui é um circuito RC, é a carga de um capacitor e a descarga do capacitor. Os alunos adquirem os arquivos e fazem o ajuste de dados, adquirindo o arquivo e fazendo o ajuste de dados com programas tipo matemáticos. Os alunos aprenderam matemática. A maioria não sabia, nunca tinha usado, e aprendeu essa ferramenta que é poderosíssima no resto da carreira dele. E eu fiquei chocado. A grande maioria dos alunos nunca tinha feito um ajuste de dados mesmo, a não ser o ajuste linear, regressão linear. Tá? A maioria dos alunos nunca soube o que é fazer um ajuste de dados. E é impressionante isso. Eles aprenderam isso muito bem. Tá? Aqui está o circuito RL, que aí precisa ter um osciloscópio rápido, porque os tempos para um indutorzinho pequenininho que caiba no seu protoboard, os tempos de carga são muito curtos, então o meu osciloscópio dava 3 microsegundos entre medidas. Então, isso aqui é um aluno retornando o relatório dele, aqui estão os ajustes, tá certo? Aqui o circuito RLC, e aí você já vê
né, no caso você tem uma oscilação, né, com pouco dissipação, então você tem oscilações, então tem que fazer um ajuste dessa curva aqui, que é uma oscilação que tá atenuada, né, no tempo, então os alunos aqui fizeram no matemática, tá certo? E aqui a gente já passa para circuito senoidal, então eu introduzi um amplificador operacional, que é uma coisa que nem tinha no curso original, no curso presencial, usando um gerador de funções digital, ou usando no próprio celular, o computador. Aqui está uma outra aluna que fez aqui as medidas, e aí tem que fazer os ajustes das curvas, fazer os diagramas de Bode, né, de ganho, função, transferência, em função da frequência, qual é o ganho, qual é a fase, tá certo? Então, os alunos conseguem fazer tudo isso, tá? E aqui a última prática, que é o RLC, né, um filtro corta-faixa, passa-faixa. Então, essa coisa, gente, funcionou de uma maneira, assim, espetacular, tá? Aqui foi o curso de FISESP 4, que é ótica, aí já foi montado um kit na UFRJ e distribuído, né, dado para os alunos, emprestado para os alunos, né, são da ordem de quase 300 kits por semestre, você não precisa repor todos, mas tem uma taxa de reposição razoável, e a gente conseguiu comprar esses kits com doações, primeiro de um projeto lá da Politécnica, da Engenharia, segundo por uma vaquinha entre professores da física. Sim, os arduinos a gente também disse que os alunos que podiam comprar era da ordem de R$200 o kit, quem podia comprar, comprasse, e que quem não pudesse comprar, quem tivesse em situação financeira complicada, a gente fez uma vaquinha entre os professores do Instituto de Física da UFRJ e conseguimos comprar os kits e atendemos a todo mundo que quis fazer o curso de kits, tá certo? E aqui na ótica foi atendido a todos os alunos, independente de perguntar. E aqui estão produções dos alunos, tá certo? Um projetor, ver difração em fenda, como é que eles acham suas próprias soluções, né? Vai para a fenda, esse aluno aqui escolheu 2 fios de cabelo aqui, né? Fazendo o inverso, né? E aí os alunos fazem medidas nas suas casas, fazem as montagens, e aí alguns alunos foram além do que era pedido, né? E começaram a ver imagens bonitas e botaram nos relatórios deles coisas além do que era pedido. Bom, o nosso curso de Laboratório Avançado 2, que é eletrônica, instrumentação, esse já tinha planejamento lá dos colégios de usar Arduino também, então faz-se, né, medidas de temperatura, faz-se medidas da constante de Planck, tudo usando o Arduino. E isso está realmente encantando os alunos. Então, deixa eu chegar na minha primeira transparência de conclusões, eu tenho 2. Então, tirando as exceções, o nosso ensino que eu digo ensino básico e secundário no Brasil, o ensino fundamental e secundário, mesmo o ensino caro, ele é muito ruim, ele é desinteressante e é desmotivante, aqui está errado, leva muita evasão no ensino secundário. Não há experimentos, não há experimentação, é tudo baseado em teoria e abstração. Teoria e abstração são importantíssimos, mas eles têm que ser balanceados com o experimento. O experimento traz vida, traz realidade ao que se está estudando, tá certo? Então a gente precisa difundir essa ideia. E para difundir essa ideia, a gente tem que adotar ela a partir da universidade, porque é aí que os alunos que se formam que depois vão dar aula nos outros níveis. Então nós devemos ser o elemento de quebrar aquele ciclo vicioso que o Einstein fala, tá? Em retrospecto, a gente fez o óbvio aqui nessa questão da Covid, aqui na UFRJ, mas esse óbvio não é muito claro, né? E nem todo mundo conseguiu fazer isso, nem no Brasil, nem no mundo. Alguns cantos fizeram, né? A gente conseguiu ofertar vagas para a demanda do que a gente chamou de período letivo especial. A gente é um caso especial dentro do nosso centro. Os cursos de geociência e química estão com problemas enormes de represamento, de uma quantidade enorme de alunos que não fizeram cursos experimentais ou práticas, né? O apoio que eu tive da diretora foi fundamental. Sem a carta branca dela, eu não teria encarado esse desafio, porque houve uma reação enorme quando a gente fala, né, que todo mundo, né, sempre os outros são reacionários, né? Nós todos somos reacionários. Cada vez que você quer mudar alguma coisa, né, as pessoas reagem, até você convencê-las. Olha, eu gastei mais energia, né, tentando convencer as pessoas e os alunos do que implementando as soluções. É aquelas coisas, a gente conversa tanto, quando vai fazer mesmo, você acaba demorando menos tempo do que discutindo sobre a coisa, tá?
Mas os grupos, né, dos diferentes professores, note que nós temos muitos professores envolvidos aqui, então isso é uma construção de todo o Instituto, tá? Eu só coordenei esse projeto, mas isso foi realizado pelas diferentes equipes. Então, eles fizeram um trabalho conjunto espetacular, né? Houve algumas melhorias depois do primeiro semestre, a gente já está no terceiro semestre agora, tá certo? Usando esses kits, usando esse material caseiro ou os kits, tá? E foi altamente positivo, o resultado foi altamente positivo, tá? Professores que achavam que os alunos iam aprender mal, que não iam aprender bem física experimental, iam ficar com medo de física experimental, iam correr de física experimental, acabaram se convencendo que foi justamente o contrário o resultado. Agora, é verdade que, e aí entra, né, os comentários aí para os outros dois anteriores, né, os alunos continuam adorando e querendo aulas teóricas. Gente, é viciante. Assim como a televisão, eu tenho crianças pequenas, né, você bota a criança na televisão, ela não quer sair, é viciante aquele negócio, tá? E a gente está viciado desde o ensino básico a ser passivo, a ouvir, a ter a informação vindo até a gente, tá certo? Então, nós temos que quebrar esse ciclo finalmente, tá certo? Então, assim, por exemplo, nesse curso de física experimental de circuitos, ainda tem a possibilidade do aluno fazer o curso de videoaula. Imagine, ele vê alguém lá tirando os dados, anota e faz, tá certo? Mas ele não bota a mão na massa, ele não erra o circuito, ele não causa um curto, ele não pega resultados errados e vê que estão errados, ele não... Então, o nível de aprendizado é muito baixo, mas os alunos, em grande maioria, adoram os outros cursos. Por quê? Porque é fácil de copiar e de passar também, tá certo? Porque lá não tem como você saber se o aluno realmente fez as coisas ou não. Tá? Enquanto nesse curso aqui, eu tenho 100% de certeza na avaliação se o aluno fez ou não. A avaliação teve também uma prova oral. Eu, com o aluno, peço para ele montar o circuito. Ele liga a câmera e me monta o circuito. E para isso funcionar, no caso desse curso de circuitos, eu criei um grupo de WhatsApp com cada turma, onde eles vão botando as dúvidas, vão postando foto, e aí às vezes eu faço ligação de vídeo com eles para ajudá-los a montar os circuitos. Então, esse projeto tem repercussões, tem consequências. A gente aprovou um projeto da FAPERJ e eu vou querer ofertar um curso desse para professores do ensino médio, tá? Incluindo escolas públicas e privadas, para a gente disseminar essa ideia. Nesse projeto, nós também vamos começar um Fab Lab lá no Instituto, que é uma maneira de dar mais ainda protagonismo aos alunos, de se envolverem nisso. Aqui, eu não vou falar muito aqui dessas outras coisas, mas há espaço, gente, para museus, para escolas se juntarem, tá certo? Para fazerem experimentos juntos, laboratórios juntos, tá? Muita coisa na ciência dá para fazer com coisas do dia a dia, sem ter que comprar kits caríssimos de empresas, dá para fazer muita coisa com o dia a dia, tá certo? E a gente precisa engajar nossas crianças em montagens de brinquedos, bicicletas, carros elétricos, impressora 3D, corte a laser, microscópios, tá certo? E engajá-los também civicamente. Eu não vejo aqui no Brasil, e a gente vê isso no exterior, as crianças indo para uma praça limpar uma praça. Então, o nosso nível de protagonismo, desde o ensino básico, é ínfimo, e a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso. Em física, custo zero, eu fiz com as minhas turmas da universidade. Os conceitos de posição, velocidade e aceleração, eu fazia um gráfico dos cursos de Física 1, levava os alunos para os corredores e dizia, vocês vão executar esse gráfico com o corpo de vocês, vocês vão fazer uma coreografia desse movimento, dando só posição versus tempo, depois dando só velocidade versus tempo, depois só aceleração versus tempo, para eles entenderem, tá certo? No corpo deles o que é posição e velocidade. E assim vai, tem várias ideias aqui, tá? Só para lembrar também vocês, tem um livro muito bom do Vitor de Jesus, com muitos experimentos a serem feitos com celular, em física pelo menos. O celular tem muitas ferramentas, é um laboratório que você tem, todo aluno tem em mãos hoje. Então, com isso, eu queria só agradecer aí a vocês e essa possibilidade de trocar essas ideias com vocês. Obrigado. Excelente, professor, muito elucidativo. Achei incrível essa ideia de pôr a mão na massa. Eu sou super a favor da ideia de pôr a mão na massa. Aqui em casa a gente põe a mão na massa em tudo, na verdade. Meu filho adora brinquedos do tipo Lego e tá nessa ideia de colocar nos jovens a ideia de que você tem que construir, não que você tem que ficar somente passivo, recebendo aquela coisa, né? Eu achei incrível você levar o laboratório para casa. Achei uma ideia excelente, excelente. Bom,
Agora a gente vai abrir a sessão de discussão, tá? Todos são bem-vindos para a sessão de discussão. As perguntas vão ser direcionadas aos professores que fizeram as apresentações. Eu vou começar pelo chat. O Douglas está aqui também para me ajudar. Douglas, você selecionou algumas perguntas para poder fazer aos palestrantes? Tudo bom? Estão conseguindo me ouvir, Michele, pessoal? Sim, estamos ouvindo sim. Bom, professores, Michele. Michele, primeiramente gostaria de parabenizar também, né, os participantes. Né, nós que viemos aí no meio de última hora para ajudar, né, o pessoal no evento, e acabamos caindo um pouquinho de paraquedas, mas eu achei até bastante interessante a fala dos dois professores, e trago à tona também a questão de se movimentar, né, professor? Apesar de diferentes, assim, nós somos de um curso diferente, eu sou de um curso de humanas, mas eu achei bastante interessante, porque também, assim, é lógico, com suas peculiaridades e suas diferenças, eu sempre, desde quando entrei na universidade, eu digo isso aos colegas do centro acadêmico, né, aos colegas também de classe, a gente precisa também sair um pouco da inércia, né, precisa se movimentar na área, e na área humana principalmente, né, realmente conversar, dialogar, fazer acontecer alguma coisa, né. Então, acho que em diversos setores... Tem muito espaço, né, Douglas? Mesmo na área humana para se movimentar, exatamente. Sim, é importantíssimo, principalmente no meu curso, né, administração pública, né, a gente vê aí o que nós estamos passando aí, né, com relação a essas questões da administração pública. Mas voltando aqui para o que a Michele disse, o professores, nós temos aqui uma pergunta na verdade, o pessoal agradeceu aqui, né, o Claudio Lenz, né, agradeceu ao demais professor, ele diz assim, muito obrigado pela exposição clara da sua experiência, conforme mencionou, muitas vezes a interação aluno-aluno é fundamental para criar um momento, às vezes negativo, mas principalmente positivo, né, a ideia de grupo de estudo é ótima, né, os melhores alunos que nos passaram na UIF, FGV presencialmente, se envolveram em grupos de estudo, finalmente, uma pergunta de sugestão, teu colega Jorge Tamarcins também é especialista em sala de aula invertida, vale, trocas figurinhas com eles, né? Essa pergunta foi direcionada ao professor Telmo, né? Isso, foi direcionado ao professor Telmo no início, né? E aqui também nós temos a Mônica, né? O pessoal vem agradecendo, né? E a Mônica também, falando com o professor Cláudio Lenz, né? Com a pandemia, foi necessário se reinventar, inovar de todas as formas possíveis, para que o ensino chegasse para todos. Conforme os materiais caseiros e as diferentes formas de realizar diversos experimentos que o senhor nos mostrou. Aí ela pergunta, professor, se a instituição do senhor tem planos futuros para modificar as aulas presenciais, ou seja, diminuir a compra de kits profissionais, substituindo por materiais caseiros, uma vez que teve sucesso de forma remota. É uma ótima pergunta. É o seguinte, primeiro, eu já propus isso, tá aceito, que mesmo que a gente volte ao presencial aí, né, no futuro próximo, breve, esperamos todos, né, que a gente mantenha, tá? A gente vai manter os kits em alguns cursos, tá certo? Claro que ter o kit e ter encontros presenciais vai ser muito mais rico. Mas, por exemplo, nesse curso que eu mesmo fiz essa solução aí, e outros professores participaram de dar os cursos, né, porque eu queria ter uma comparação, deu para ver que o aprendizado dos alunos que se engajaram no curso foi superior ao curso presencial. E a quantidade de matéria que a gente cobriu também foi superior. Tá? Então, é uma ideia que a gente quer manter esse curso, quer dizer, vai manter esse curso de kits como uma opção ao velho curso tradicional feito com equipamento de bancada, tá certo? Claro que esse curso, ele vai ser dado agora, vai ter o primeiro encontro presencial, tá certo? Você vai ter, né? Você vai ter encontros, sei lá, quinzenais para os alunos fazerem apresentações do que eles conseguiram, etc. Claro, né? Tá certo? A partir do momento que a gente possa voltar a se juntar, vai ter isso. Mas a ideia dos alunos fazerem as medidas em casa, eu vou contar para vocês, eu estou organizando um outro curso agora, no momento, por um acaso. E nesse outro curso que eu estou organizando, numa outra instituição, uma coisa complicada aí, os cursos vão seguir esse padrão agora, tá certo? Tá?
porque ele se mostrou muito mais rico do que o, tá certo? Tá? Agora, é preciso dizer que há alguns laboratórios mais avançados, você precisa ter máquina de raio-x, ou você precisa ter vácuo, não sei o quê, não dá para fazer em casa, obviamente, né? Então, a gente vai continuar tendo os laboratórios avançados, mas aí, até mesmo durante a pandemia foi possível, porque os cursos de física têm poucos alunos. O nosso grande problema era esse contingente gigantesco de mais de 1.000 alunos por semestre, né? O que você vai fazer? Você vai só dar aula à distância e o cara fazer de conta que ele está tomando a medida? O aprendizado não é o mesmo. Por melhor que seja o curso, por mais esforço que os professores façam, o aprendizado não é o mesmo, infelizmente. Eu tenho uma pergunta para o professor Elcio e a professora Fabrícia. Na verdade, são duas perguntas, né? Uma do professor Telmo, que está aqui no chat, né? Perguntando como foi a adesão dos alunos aos questionários sobre material assíncrono e se esses questionários variam a nota. E a minha pergunta também para eles, né? Já associando a pergunta do professor Telmo, o que é mais efetivo, se é a videoaula ou se é o material do tipo texto. Professor? Oi, Michele. Eu vou responder, se a professora Fabrícia também quiser acrescentar, fica à vontade. Sobre os questionários, né, foi avaliativo, né, então equivaleu a uma avaliação, né, no final, avaliação coletiva, e nós colocamos, né, valendo nota justamente para estimular os alunos a resolverem os questionários e também assistirem às videoaulas que estavam relacionadas, né, porque nossa preocupação era será se todos os acadêmicos eles vão assistir às videoaulas, né, como que vai ser a iniciativa deles, né, porque é diferente, por mais numa sala presencial nós estamos ali, nós estamos vendo os alunos, nós estamos acompanhando a presença, é diferente, né, você disponibilizar vídeos, então essa foi uma forma de estimulá-los, né. Sobre, na nossa avaliação, qual que é melhor, se videoaula ou texto, eu acho que são complementares, eu acho que é importante os 2. Porque primeiro o acadêmico ele vai na videoaula, ele vai ter o primeiro contato, né, e ele pode ir aprofundando o conhecimento com textos e depois ser trabalhado, durante o encontro síncrono, que é quando você pode, levantar um debate, né, e é isso que eu acho que no momento nós poderemos trabalhar mais, né. Eu estava até verificando algumas experiências também na área de bioquímica, eu vi que, um artigo que eu li, fazia justamente isso. Então, por exemplo, ia falar sobre respiração celular, só citando um exemplo aqui, tá, um exemplo prático. Aí ele colocava lá um texto, né, por exemplo, sobre fermentação, né, fermentação alcoólica, né. Aí levava depois para discussão, né, para o debate durante, os encontros síncronos. Então o aluno ele produzia um texto, né, lógico que tem que ter todo um direcionamento, né, você direciona o aluno, né, e depois você leva para o debate. Então, eu vejo aqui que, assim como o professor Cláudio Lenz, professor Elcio, professor Lucitel e a Fabrícia, professora Fabrícia, que é a ideia de que a nova sala de aula, que envolve a mão na massa, que envolve complementação do texto que já era lido antigamente, né, na época da aula presencial, agora associada a um vídeo que, como a professora Fabrícia, o Elcio falou, tentou associar o cotidiano nos vídeos, ele vai se tornar uma nova modalidade de ensino, né? O nosso tradicional do ensino presencial, que era exposição e leitura, ou um experimento de bancada, ele vai deixar de ser a única opção, mas agora a gente também vai ter uma nova modalidade, que vai ser você ser um ator na hora de montar o seu experimento, você ver a aplicação de bioquímica no seu dia a dia, você fazer o aprendizado, que não é mais aquele negócio de exposição durante 3, 4 semanas em uma prova, mas você vai ter exposição, pergunta durante a exposição, e pergunta depois, como o professor Luiz Telmo falou. E aí eu queria perguntar aos palestrantes, né, a visão de vocês sobre o mundo pós-pandemia, tá? Porque a gente está vivendo um mundo pandemia, né? E aí a gente está vivendo um mundo na qual a gente está se adaptando. Como o professor Cláudio Lenz disse, a gente tem que ter uma adaptação e a gente está mostrando, né? A gente está tentando ativamente ter uma adaptação
que era o que é o versus a paralisação. A gente não vai mais ficar paralisado naquela ideia, ficar paralisado é ruim. Eu queria saber de vocês, né, os palestrantes, o que vocês esperam do mundo pós-pandemia, né, associado já à pergunta da Mônica, né? Vai continuar dessa forma? A gente vai manter essa forma de ensino? Professor, pode ir. Só voltando à pergunta da Mônica, a reação ainda é grande, Mônica. Por exemplo, esse curso de Arduino, né, eu tive 2 colegas que, junto comigo, né, que entraram para dar o curso e tal, e estão tocando, e eu também continuo tocando, mas agora esse semestre eu já quero mudar de curso. Na física a gente não fica sempre numa disciplina, né? Então, hora eu dou aula na pós, hora eu dou aula no básico, hora eu dou aula nisso, naquilo. Esse semestre agora eu já vou pedir para mudar de curso. E para te ser muito sincero, eu tenho 2 colegas que são entusiastas, o resto da equipe quer distância. Eu não entendo o porquê, eu já equipe de professores, eu já me prontifiquei a ajudá-los, a fazer com eles e ajudar os alunos deles e tudo mais, mas as pessoas, elas são acostumadas a um certo modus vivendi e elas não querem ter o esforço de ir à distância. Então, assim, eu acho que não tem jeito, o ensino mudou, vai ter muito mais material disponível, aí pela rede de vídeos, disso, daquilo que os alunos vão usar. Agora, a minha impressão é que, em alguns casos, a coisa, depois que passar a pandemia, depois voltar às aulas presenciais, a coisa vai meio que tentar mudar para o mesmo esquema. Mas eu acho que alguns professores vão sim se aproveitar, tá certo? Para ter esse maior, nessa sala de aula invertida. É um maior protagonismo por parte dos alunos, é algo que já é usado, olha, há séculos. Quando eu estava no MIT, em Harvard, a escola de direito de lá já há séculos usa essa sala de aula invertida. Os alunos vêm para a sala de aula para discutir as ideias e os textos que eles leram. Eles têm que ler isso aqui por semana. Eu sei porque a minha ex-esposa fez lá na escola de direito lá de Harvard. E era a quantidade de textos, era esse tanto, e você tinha que vir para a sala de aula sabendo discutir aquilo, senão você passava vergonha, porque o professor ia chamando e pedindo opinião e tendo discussão. Então, olha, se o direito, né, já usa isso há séculos, né, quer dizer, a gente em ciências exatas e tudo, como é que pode, né, a gente ainda não está usando isso e tudo mais. Então, acho que algumas coisas vão vir para ficar. Agora, eu não sou muito otimista com relação ao resto, não. Eu estou vendo todo esse esforço que foi grande aí desse curso experimental, eu estou, assim, quase vendo talvez que ele vá morrer, porque está dependendo de poucas pessoas. Não houve uma adesão do time de professores, tá certo? E os próprios alunos ainda preferem ver aula. Por exemplo, um dos cursos que eles gostaram muito foi o professor fez o vídeo de explicação, eles adoraram o vídeo. E é bem feito, está muito bem feito, muito legal. Mas assim, gente, isso não é a mesma coisa, porque você é acostumado, é um processo viciante, tá? É viciante. Você sentar e ver uma novela e ver uma televisão, e ao invés de você ler um livro e ter que imaginar, e ter, é parecido, tá? É um processo comparativo parecido. No livro, quando você lê o livro, você tem que fazer um exercício de imaginação muito maior do que você está vendo um vídeo na televisão. Então, a meu ver, esse aqui é o nosso problema. Então, nós precisamos, gente, ter uma posição muito ativa na universidade para mudar esse ciclo vicioso. Tá? Obrigada. Agora a professora Fabrícia. Oi, Michele, tudo bem? Então, contribuindo, né, com o professor Cláudio e com o seu questionamento, eu acredito que, de fato, será a tendência a gente permanecer cada vez mais tecnológico, mas como o professor Cláudio falou, ainda com muita resistência por nós mesmos, por parte de nós professores. Só que quanto mais a gente aprender, né, a inserir pós-pandemia, melhor será para nós mesmos, porque essa geração de alunos, eles estão cada vez mais tecnológicos. Nós é quem ainda estamos com um método bastante antigo, medieval, né? A gente usa o mesmo método que é seguido há séculos. Então, cabe a nós, docentes, aceitarmos esse processo e cada vez mais entender que a tecnologia faz parte das nossas vidas, dos alunos já fazem, eles já nasceram, os que estão ingressando esse ano nas universidades já estão tecnológicos, já nasceram nessa era. Então, cabe muito mais vencer a resistência de nós docentes do que dos alunos. Obrigada, professora.
Realmente, a gente está, de acordo com o que você está comentando aqui, a gente está criando dois nichos, né? O que vai se manter e o que vai mudar, né? E aí, como a gente sabe que alguns têm sucessos em algumas áreas, e a gente pretende, né, de certa forma, que todos tenham sucesso. Nosso objetivo como educadores é que todos os nossos discentes tenham sucesso em suas carreiras e que se tornem professores também na vida, né? Às vezes não como profissão, mas como agentes atuantes na sociedade. Bom, eu achei que a discussão foi bastante produtiva, fiquei muito contente com todas as apresentações, tem vários comentários aqui de parabenização aos professores que apresentaram os seus trabalhos, as suas apresentações. Lembrando que o nosso evento ele vai gerar uma publicação do livro, então os professores eles terão a possibilidade de escrever e descrever os seus trabalhos com mais profundidade, e a gente vai ter a possibilidade de compartilhar essas ideias e compartilhar essas experiências futuramente. São todos muito bem-vindos para participar também dessa publicação. Eu agradeço muito a todos e finalizo por aqui. Ao 12h20 a gente vai finalizar para o período do almoço e retornamos às 14 horas para a nossa sessão de roda de conversa, que vai ser pelo YouTube, tá? Então, Michele, posso falar um minuto só? Com certeza. Só para deixar aqui um convite a quem quiser se envolver nesse processo, que eu quero passar isso para o ensino médio, eu quero passar essa cultura para o ensino médio, que depois ela chegue ao ensino básico. Quem quiser se envolver, por favor, me contate. Eu botei no chat, tem o meu e-mail, quer dizer, eu sou fácil de achar, tá? Cláudio Lenz no Google, que você acha, tá? Mas, por favor, estamos abertos tá certo? Gostaria, sim, aluno pode se envolver, tá certo? Gostaria de ter mais gente para a gente fazer uma massa crítica nesse processo. E a outra coisa é quem quiser material emprestado, tá? Tudo que a gente fez, todos os roteiros, o software e tudo, é tudo emprestável, é tudo passável, tá bom? Tá? Não tem nada aqui copyrighted, tá bom? A gente quer disseminar essa ideia, tá bom? Obrigado, gente. Excelente, excelente, professor. Então, agradeço a todos pela participação, agradeço aos professores por suas apresentações e vejo vocês às 2 na nossa sala do YouTube. Até mais. Até mais, gente. Eu não vou poder participar, estou de viagem agora, já. Tchau. Tá certo, professor. Muito obrigada. Até mais, obrigado, professor Cláudio. Vamos procurá-lo sim, com certeza, pode esperar. Prazer, viu, Thelmo? Muito bacana a sua apresentação, e do Elcio aí, Fabrício. Vocês estão de parabéns, gente. Muito bacana.